Vaguinho, bom dia. O que foi conversado essa semana e o que precisa melhorar para o Marcílio voltar a vencer na Copa Santa Catarina? Bom dia, Cacá. Além de conversa, foi muito trabalho, né, que a gente tem feito, né? Igual ao torcedor e a vocês, nós também não esperávamos uma derrota, principalmente em casa. A gente sempre, todo início de competição, diz de que em casa temos que fazer o dever, tem que vencer, tem que ganhar. Uma equipe como o Barra, que ele está na competição, muito mais para que dê uma evolução individual para cada atleta, e na posição que o Barra estava na competição, era obrigação para quem quer chegar na final de vencer, e nós não conseguimos. E estando à frente do placar, né, por duas vezes, foi 1-0, 1-1, 2-1 para nós, e deixamos levar ali uma derrota que foi muito doída. Então os atletas tinham que sentir, como nós sentimos. E, além disso, vieram depois as situações de treinamento em cima, já visando nação. Além de ter mostrado todos os vídeos da maneira que nós, infelizmente, tomamos os gols, da maneira em que nós deixamos de produzir. E aí, agora, em cima do nação, um treinamento, uma situação muito em cima do que pode acontecer. A única situação que pode, não depende de nós, de ninguém, é em relação ao clima. Se vai estar chovendo, se o campo vai estar em boas condições, como é que vai estar no dia. Mas nós estamos preparados para fazer um jogo e a derrota que nós tivemos aqui, buscar fora de casa. Bom dia, Vaguinho. Vaguinho, uma semana, como tu citou agora há pouco, de recuperação. E aí a gente sabe que existem os dois lados do esquema tático. O teu lado de poder passar o teu esquema tático e o lado do jogador entender o esquema tático e colocar em prática. E a gente viu contra o Nação que ainda não havia um entendimento no esquema tático, principalmente no segundo tempo, momento que era para ter a bola, reter a bola, ter paciência no jogo. Entrava praticamente numa correria junto com a gurizada, pelo menos foi a minha visão no segundo tempo, de dar uma tranquilidade, e eu acredito que faz parte do esquema tático. Queria saber como é que foi a semana, se deu para eles entender o esquema tático, tu conseguiu captar as informações dos jogadores para fazer esse encaixe? Bom dia, Ingo. Ô, Ingo, ali não é sistema tático de entendimento, ali é um desequilíbrio emocional muito grande individual. Porque até então, se você pegar e olhar todinho o vídeo, como é nossa obrigação, vou ser repetitivo, você vê os erros principalmente do nosso meio campo. Quem mais fez os espaços que você falou que deu uma correria, foram a não produção do nosso meio campo, com a entrada principalmente do Clisma, do Tardelli e estava o Giba. Quando descontrolou que nós tomamos o segundo gol, imediatamente eu trouxe 3 peças para entrarem. O Silvio para entrar de cabeça de área, para liberar o Silvio, para liberar o Giba e o Clisman, para nós termos controle do meio-campo. Naquele mesmo instante, o Jefferson Renan acabou sentindo e a tirada do Alex Oliveira foi muito mais para nós ganharmos na experiência de um Jefferson Renan, do 1 contra 1 que precisava, que nós sabíamos que uma equipe jovem estava marcando muito bem. Infelizmente, nós perdemos nosso poder, principalmente do 1 contra 1 com o Jefferson Renan. Colocamos o Cadu, e o Cadu, na minha opinião, entrou muito bem nesse jogo. E essa correria desenfreada, ela não tem a ver com esquema tático, com o desequilíbrio emocional que nós estávamos tentando passar para eles se acalmarem, aguentarem, pararem de correr errado como nós corremos. Mas, naquele momento, nós não conseguimos nem o empate, não conseguimos nem a vitória, mas agora ao entendimento deles existe, Ingo. O que não existiu foi, nesse momento, o desequilíbrio emocional e de equipe, não estou falando nem individual. E isso é uma maturidade que vem com o tempo e a gente está tentando passar isso. Trazer eles para dentro, fazer com que cada um entenda o momento que nós estamos e, vou usar a tua palavra, de recuperação. É uma recuperação. Nós temos 3 partidas e totais condições de classificação. Então, tem que voltar a vencer para ter confiança. E isso é confiança interna, individual, é de momento de cada um para poder desenvolver melhor. Professor Vaguinho, nós vamos enfrentar um adversário bastante difícil, um adversário que dificilmente perde, né, jogos, mas é um adversário perigoso também que faz gols, né? Ontem eu estive aqui observando o treino e vi que o professor trabalhou bastante, tanto a parte defensiva quanto a parte de ataque e também a linha do meio, o meio campo, né? Como é que estão os preparativos e como encarar esse time do Nação lá dentro da Arena Joinville? Pô, Jânio, que bom que você veio, você pôde ver, né?
Eu acho que a parte ofensiva nossa, a gente tem feito os gols, tem trabalhado e tem criado e tem perdido gols. Até mesmo, Ingo, depois, quando estava o 3-2, nós tivemos muitas oportunidades criadas e não conclusivas. O último passe, saber acertar normal ali como foi. E até quando estava, se não me engano, 2-2, o Giba saiu na cara do gol e o goleiro, concordo, e o goleiro acabou pegando. Então, existe esse desequilíbrio. E ontem, Jânio, todos, né, o maior treinamento foi a compactação defensiva. Essa volta defensiva, para que a gente tenha o balanço e esteja protegido, porque o nosso time é um time leve, que ataca, que joga ofensivo, e atrás a gente tem levado alguns contra-ataques que falta técnica, falta tática, as situações de uma volta muito mais rápida, de cada um estar fazendo as coberturas. Então, ontem nós intensificamos, porque vocês mesmos, 3 estavam aqui, eu disse a vocês que a gente, contra o Avaí, foi a única vez que nós tivemos tempo para treinar e campo. E na semana passada nós não tivemos pós-jogo do Avaí. E ontem nós tivemos aqui no nosso estádio. Então nós aproveitamos. Foi um treino produtivo, bom, de entendimento legal de cada um. E agora a expectativa é de vitória, a expectativa é que jogue. Nós sabemos do entrosamento, de uma linha de 5 que eles jogam atrás muito bem feita, e principalmente no setor ofensivo muito rápido. Tanto pelo lado esquerdo com o direito, com o apelido dele, né, o atacante, o Jacques Kahn, pela esquerda, e o Danielzinho pela direita, são muito rápidos. Tem o Vitor Hugo, um centroavante grande, que fica realmente sempre ali na base da força, atrapalhando os zagueiros. E tem 2 que sempre produziam muito bem pelo Nação. Um é o Rony e o outro é o Pedro Isidoro, que não vai jogar, que ele levou o 3º cartão. E a referência deles, né? O capitão, o Roger Bernardo, também não joga, vamos esperar quem vem, e o Fabinho, lateral esquerdo, que eles apoiam muito. Então, de tudo isso foi passado, foi treinado, expectativa é que a gente consiga, por uma equipe forte, como você disse, você vê os resultados da Nação sempre muito equilibrados, e está jogando em casa. Mas nós queremos a classificação, então nós temos que ir lá encarar e fazer o melhor que a gente está fazendo para tentar vencer. Vaguinho, queria te ouvir sobre as mudanças no elenco essa semana. Chegaram 2 reforços, o Klinsmann acabou tendo o contrato rescindido em comum acordo. Queria te ouvir se os 2 que chegaram têm condições de jogo, se vão ser relacionados para amanhã. E a saída do Klinsmann também, que era um jogador que você confiava muito, né? E acho que teve participação para vir aqui para o Marcílio também. Sim. O Klinsmann, eu joguei contra ele quando eu estava no Uberlândia e me chamou muita atenção, tanto é que eu o levei para o Ipatinga. E no Ipatinga era para ter acontecido o que aconteceu no Marcílio, ter oportunidades. Nós trouxemos o Chiquinho, aquele meia do Flamengo, Fluminense, Santos, e o Chiquinho acabou jogando, e o Klinsmann entrou em várias partidas. E eu disse a ele que se eu tivesse alguma oportunidade, eu daria uma sequência, que eu queria ver a sequência dele, porque o dom ele tem, o talento individual ele tem, mas ele está precisando de sequência e sair da base de um sub-20, transição profissional. E ele ia ter essas condições, eu dei a ele. Foram 5 partidas, ele jogou a grande maioria, e ele não conseguiu desenvolver, ele não conseguiu colocar para fora o dom que tem. Acho que nós fomos, assim, o Marcílio, acho que foi muito até paciencioso para dar todas as condições para um atleta. E conversando com o empresário, nós dissemos que não estava desenvolvendo e que eu não acreditava que ele poderia mais conseguir através dele, não de Marcílio, dele. E aí, em comum acordo, sim, porque assim já dá tempo para ele se ingressar em outro clube, dá tempo de ser contratado por um outro, que ele possa dar sequência na carreira. Foi bem entendido, então por isso a rescisão do Klinsmann. Não foi mandado embora, não foi indisciplina, não foi nada. Foi como um acordo para que ele siga a vida dele, já que aquele não deu certo. As 2 peças que vieram, tanto o Rony quanto o Araújo, na nossa concepção, grandes reforços. São pessoas realmente que já mostraram dentro do futebol umas condições grandes e que nós conseguimos trazer porque acreditamos. Ninguém ia trazer uma contratação se não acredita na classificação. Se nós o trouxemos, e se eles vieram, porque eles acreditam no grupo, e nós acreditamos ainda que podemos classificar. Eles já conseguiram, vai entrar no BID, se já não entraram, e eles vão para o jogo, devem entrar durante a partida, com certeza devem entrar. Eles estão um pouco tempo sem jogar depois que acabou o estadual. Então, hoje, eu pego e já coloco entrando, seria uma coisa muito ruim para todos. E eu desacreditando no grupo que está aqui. Com o tempo, eles vão assumindo, vão mostrando, e com certeza vão ter oportunidades para ser titulares.
Vaguinho, aqui tem uma frase que diz, até por ser o marinheiro, que mar manso não forma bons marinheiros, e o mar não está bom. Então, é aí que eu entro, tu és o comandante do barco nessa hora, e houve, assim, é claro que no final do jogo, uma cobrança muito forte do torcedor com o jogador, e jogadores a gente viu que saiu chateado. Eu queria que tu passasse a tua mensagem para o torcedor, para reativar o torcedor. Geralmente eles vão a Joinville e também apoiar a equipe. A tua palavra para dar confiança no torcedor que dias melhores virão. Eu aprendi aqui e levo isso para a minha vida. Existem alguns momentos da vida, são desafiadores, que a gente não está bem, passa por um momento de incertezas, e só tem uma maneira, tendo a oportunidade para reverter. E o Marcílio tem a oportunidade de reversão. Os trabalhos, eles não pararam, as condições que o presidente da diretoria está dando são o que pode do limite do Marcílio. Então, não dependemos só de nós. Só que, para qualquer ser humano, em qualquer parte, em qualquer situação, não só no futebol, para ele se dar bem, ele precisa, ele individualmente, estar bem e ter confiança. É o que nós estamos tentando passar, uma confiança para eles. E para o atleta agora, nada melhor do que a confiança do nosso torcedor. Eu acho que o maior patrimônio que o Marcílio Dias tem é a torcida, é o que vibra. Eu vi agora de pouco o Pofo dizendo sobre as duas maiores público, renda da Copinha. E vai ser sempre assim. O torcedor, por mais chateado, ou triste, ou bravo que ele esteja, ele vai estar junto. É um clube centenário. Então, nós precisamos da torcida, precisamos que vá em Joinville, precisamos da confiança. Os jogadores, eles precisam dessa confiança. E nós precisamos de uma vitória para, individualmente, cada um melhorar. Então, eu não admito nenhum atleta que não corra, que não honre essa camisa e que não jogue o que pode. Agora, correr errado como nós corremos, a falta de confiança individual de cada atleta, o desequilíbrio emocional que houve nessa partida, isso aí é só o tempo. Então, que a torcida continue acreditando, dependemos só de nós. Então, nós estamos trabalhando e dando essa moral para o atleta, para ele ter a confiança de vestir a camisa e fazer o melhor. Então, espero que ele esteja junto com a gente lá, Ingo. Ô Vaguinho, uma das admirações que o torcedor tem, acho que os colegas aqui também têm por você, é a sinceridade. Eu queria te fazer uma pergunta e ouvir uma resposta sincera. Qual é o peso de uma eventual eliminação precoce na Copa Santa Catarina nesse teu trabalho aqui no Marcílio? São duas, Cacá. A primeira é assim, quando nós fomos contratados, a primeira situação, tanto do Hercílio quanto ao do futuro presidente, Tarcísio Guedin, era de se formar uma equipe para o estadual. Isso foi muito nítido. Então, nós estamos trabalhando para estadual. E a segunda pedida, nós somos o atual campeão da Copinha. É que se conseguisse manter, é que se nós conseguíssemos o bi, além de ser importante para o clube, em todas as situações de visibilidade financeira, você está numa Copa do Brasil. Então, foi-se feito todos os esforços para que pudesse ter uma receita para ter uma boa equipe. Então, dentro da receita que o Hercílio, que o Guedin nos passou, nós tentamos fazer a melhor equipe possível. Dentro da equipe possível, a gente sempre comenta e fala, e aqui não é desculpa, precisa de tempo, precisa de entrosamento, precisa de uma melhor situação de dia a dia de resultados para que você possa trabalhar com resultados positivos. Nós conseguimos, dentro de jogos treinos, e principalmente nas duas primeiras que nós vencemos, essa tranquilidade. Tanto é que o jogo do Concórdia, nós sabíamos a dificuldade, mas o jogo do Avaí e o jogo do Barra, isso sim foi o fora da curva. Isso nos traz uma incerteza de classificação pelo resultado. Então, seria muito ruim em termos de preparação, de realmente ver quem é. Qual que é a obrigação de um treinador e comissão técnica? De colocar o máximo de atletas jogando e dar uma sequência. Foi o caso do Clismo, o caso do Felipe numa lateral direita, do Ender na lateral esquerda, porque infelizmente Felipe Santana teve um problema físico, e dos atletas que estão na frente. O que nós não esperávamos era o tanto de lesões que está ocorrendo. Nós não conseguimos deixar a mesma equipe, não conseguimos ter, principalmente no setor de meio campo. O meio campo, nesse último jogo, nós tínhamos só o Zé Vitor para colocar junto com o Giba. E ele me machuca antes de terminar o primeiro tempo, com 20 minutos. Nós não tínhamos outro volante. Nós temos 5. Então, na zaga, contusão do Silvio também não vai para esse jogo novamente. Então, são muitas situações de setores onde nós não conseguimos ter hoje uma continuidade e um entrosamento necessário. Então, isso faz, muitas das vezes, não vir o resultado que a gente espera. Então, sair hoje seria muito ruim em termos de preparação para o estadual e de você
nosso torcedor do jeito que lota, não conseguir estar numa semifinal. Prejuízo enorme financeiramente, prejuízo tecnicamente muito ruim e, para nós, decepcionante pelo que nós estamos trabalhando.